Olá, eu sou Moisés Regen, diretor de Controle de Contas de Governo do Tribunal de Contas de Santa Catarina, e eu estou aqui para passar algumas orientações para vocês, os nossos jurisdicionados, acerca do preenchimento do cadastro, da vinculação dos planos municipais de educação com os orçamentos, o que ocorrerá em relação à prestação de contas do exercício 2019. A partir da prestação de contas relativa ao exercício de 2019 de todos os municípios jurisdicionados do Tribunal de Contas de Santa Catarina, obrigatoriamente deverão ser encaminhadas ao Tribunal de Contas as informações relativas à vinculação das metas do Plano Municipal de Educação ao orçamento do município, especificamente em relação às despesas com a função 12, função educação. Como isso, e qual a razão dessa informação? Ela deve ser encaminhada por disposição do Plano Nacional de Educação, especialmente aquilo que está previsto no artigo 10 da Lei 13.005 de 2014, que exige que os municípios vinculem ou destinem para as despesas com educação dotações orçamentárias adequadas e suficientes para o atendimento das metas do Plano Municipal de Educação. Quem é o responsável pela remessa dessas informações? É o controlador interno do município, que é o detentor do perfil de usuário no sistema Esfinge. Portanto, a informação será prestada via sistema Esfinge, Esfinge ADM CI. O caminho para o acesso ao aplicativo por intermédio do qual as informações serão prestadas é no TCE Virtual, menu, Cadastro, Metas PNE. A ausência do preenchimento desse cadastro impede a remessa da sexta competência do Esfinge, a remessa do Esfinge sexta competência relativa ao exercício de 2019. Portanto, não será possível concluir a prestação de contas dos municípios sem o encaminhamento dessas informações. As diretrizes a serem observadas no preenchimento desse cadastro, não existe uma regra fixada quanto a como se preencher essas informações, a remessa dessas informações para o Tribunal de Contas. A princípio, o município tem plena liberdade de prestar essa informação tal como reflita a realidade do município. Ocorre que muitos jurisdicionados estão tendo dificuldades e dúvidas. E, como sempre, desde o momento em que nós discutimos o encaminhamento dessas informações e como nós faríamos isso, como nós cobraríamos, houve uma ampla discussão com os jurisdicionados, em alguns representantes específicos de regiões, até chegarmos a esse formato atual das orientações que nós vamos passar agora, que são a título de sugestão. Então, nós vamos apresentar agora uma alternativa, um encaminhamento, um caminho para que os municípios se orientem, se inspirem, caso não saiba como fazê-lo, quanto à remessa das informações. O modelo que nós estamos apresentando, ele foi fruto de uma discussão e resulta de uma sugestão realizada pela assessoria da Associação de Municípios da Grande Florianópolis e que foi validado numa reunião no final do exercício de 2019 com representantes dos colegiados de contadores e controladores de todas as regiões do Estado. E o modelo segue a seguinte proposta. Primeiro, as metas 2, 3, 11, 12, 1, 5 e 4 do Plano Nacional de Educação, elas são metas que estão voltadas para a universalização das vagas de ensino em determinadas etapas do ensino fundamental ou ensino superior ou ensino especial. Elas têm vinculação direta com subfunções do orçamento público. Por exemplo, a meta 2 ela está diretamente relacionada à subfunção 361, ensino fundamental. A meta 3 com o ensino médio. A meta 11 com a subfunção 363, que é o ensino profissional. E aí por diante, conforme vocês podem verificar e conferir, que está sendo apresentado aqui na tela. Essas metas, elas são o cerne, são as principais metas do plano. A sugestão que nós queremos apresentar para vocês é o seguinte, que em relação a essas metas,
sejam vinculados todos os projetos, atividades do orçamento de cada uma dessas subfunções a essas metas específicas. Exemplificando novamente, em relação à meta 2, inicialmente, vincule à meta 2 todos os projetos e atividades da subfunção 361, ensino fundamental. Em relação à meta 3, ensino médio, todos os projetos e atividades da subfunção 362 e assim por diante, conforme estamos demonstrando na primeira e na segunda coluna dessa tela que está sendo exibida para vocês agora. O que acontece? Ao proceder desta forma, todo o orçamento da função 12, da função educação, estará sendo vinculado às metas principais do Plano Nacional de Educação, aquelas metas centrais, aquelas de universalização do ensino. Bem, mas não são só essas metas que devem ser informadas. O que acontece? Nós temos outras metas, mas que numa análise detalhada, vocês vão acabar constatando que elas são metas acessórias, elas contribuem para o atingimento da meta principal. Por exemplo, a meta 5, 6 e 7, ela contribui com o atingimento da meta 2. Assim como as metas 7 e 8 também contribuem para o atingimento da meta 3 e assim por diante, como vocês podem observar na terceira coluna da tela que nós estamos apresentando. O que acontece? A sugestão é que, uma vez identificada alguma despesa específica na execução orçamentária do ano de 2019 que tenha contribuído diretamente para o atingimento de uma dessas metas acessórias, que são as da terceira coluna, meta 5, 6 e 7, seja destacado o percentual do projeto atividade onde aquela despesa foi realizada para aquela meta específica. Ou seja, você volta lá no cadastro, encontra o percentual correspondente àquela despesa, proporcionalmente àquilo que tinha sido vinculado, por exemplo, inicialmente à meta 2, diminui o percentual de lá e faz o remanejamento desse percentual para uma dessas metas acessórias. Ou seja, você trabalha na exceção, ok? Trabalha na exceção, porque essas despesas são exceções. Da mesma forma, em relação às metas 15, 16, 17 e 18, que são metas relacionadas à valorização dos profissionais da educação, que são mais voltadas à realização de treinamentos, de formação de professores. Da mesma forma, caso existam despesas dessa ordem, que o município entenda por bem informá-las ao Tribunal de Contas, identifique em cada subfunção, nos respectivos projetos e atividades, quais são essas despesas. Novamente, encontre o quanto corresponde o percentual dentro do projeto atividade respectivo daquela despesa, diminua aquele percentual lá na meta principal e faça o remanejamento desse percentual para essa meta complementar, essa meta secundária. Em relação às metas 19 e 20, que são metas nacionais, envolvem, por exemplo, a proporcionalidade em relação ao investimento da educação em relação ao PIB nacional, elas não são possíveis de serem mensuradas a nível municipal. Portanto, nós recomendamos que não se faça nenhuma vinculação em relação às metas 19 e 20. Mais algumas orientações gerais. Dentro do possível e o desejável, dentro dessa metodologia que nós estamos recomendando, é que se faça a destinação de 100% das despesas da função educação, da função 12, pela classificação orçamentária, entre os projetos de atividade. Uma das questões que facilita isso, por exemplo, um dos motivos que nós recomendamos isso, é a própria facilidade para se conferir se houve a correta destinação de 100% do orçamento. Procure alocar, então, nas metas principais, que são as metas 2, 3, 11, 12, 1, 9 e 4, o maior volume das despesas e trabalhe nas exceções. Não vincule mais do que 100% de um projeto, atividade, a
a alguma meta, a uma ou várias. Você pode pegar um projeto de atividade e distribuir entre 10, 15 metas. É possível fazer isso. Porém, não vai ser possível destinar mais do que 100% daquela despesa. Será possível indicar também despesas de outras funções. Por exemplo, é muito comum nos municípios serem realizadas despesas na função assistência social para fins de formação de pessoas com deficiência, educação especial. Então, é possível sim vincular despesas também de outras funções de governo, a exemplo de saúde e assistência social. Caso permaneçam algumas dúvidas em relação ao que nós apresentamos aqui, elas poderão ser esclarecidas por intermédio dos telefones 48 3221 3764 ou 3221 3732, todos aqui da Diretoria de Controle de Contas de Governo do Tribunal de Contas, ou através do e-mail dgo@tce.sc.gov.br. Muito obrigado, estamos à disposição.